vezes. Eu, como sei que vocês vão entender muito bem, porque vocês são inteligentes e eu explico bem, então vocês entendem. Eu acho que vocês que assistem essa aula não precisam assistir de novo. Mas o pessoal que não assiste a aula, eles vão precisar. Então, por causa dos alunos que não estão na aula, né, gente? Sim? Tá? Tá, Então, tá tá. bom. Gente, aqui, ó, nesse site aqui, ó, lembram do site que eu falei para vocês? Nesse site aqui, ele tem lá uma brincadeira com o raio-x, tá? Em homenagem ao nosso amiguinho lá atrás, lá. Eu quero que vocês olhem para esse desenho aqui à direita. Aqui tu tem um gerador ali, ó, notem que de uma das placas ali está saindo elétrons. Lembram da brincadeira que eu faço com você sempre lá do efeito fotoelétrico? Está saindo elétrons ali daquele filamento, ó, daquela chapa ali, e esses elétrons que saem dali estão indo lá para o outro lado. Ó. Estão enxergando o desenho, gente? Sim. E esses elétrons, ao se chocarem com o cabeçote, que tem um número atômico elevado, para intensificar os choques ou as interações, ele tem que ter um número Z elevado, tem que ter um número atômico elevado. E lá dentro, olha aqui o que está saindo. Ó. Tá vendo as radiações saírem ali de dentro? Isso aqui é radiação X. Isso aqui são fótons de raio X. Tá? Então, olha ali, ó, os raios estão saindo. Vocês conseguem enxergar todos esses desenhos, gente? Sim. Tá, beleza, então. Agora eu quero que vocês venham para a lateral esquerda aí. Na esquerda, nós temos ali aquilo que nós chamamos de material, aquele átomo ali, ó. Tem o núcleo, tem a eletrosfera, primeira, segunda, terceira camada, até a quarta, dá para ver aí. Então, nós vamos ver qual a diferença da produção dos raios conforme eu vou jogando aqueles elétrons azulzinhos ali em direção ao cabeçote. Tá? Então, olha aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Vocês conseguem enxergar o que aconteceu aí, GT? Eu não sei se... Mais ou menos. Vamos lá de novo? Prestem atenção ali, então. Vou fazer em câmera lenta agora. Vou lançar. Ó, estão acompanhando um elétron incidente ali saindo aqui de baixo? Ele parou no meio da tela? Uhum. Tá? Esse elétron que está vindo lá de baixo é aquele elétron saindo daquela placa lá, ó. Tá? É um elétron saindo lá do anodo. E aqui nós temos o cátodo. Tá? O que acontece aqui? Esse elétron saindo lá de baixo vem em direção à placa positiva. Tá? E ó, eu vou fazer ele de novo. Ó. Mais um pouquinho. Notem que tem muito espaço vazio ali, ó. E vai chegar um determinado momento que esse elétron vai passar, ó. Olha a interação que ele teve com o núcleo, ó. Houve um desvio. Estão acompanhando? Sim. Olha ali, ó. Houve um desvio, e vocês viram que esse elétron, então, teoricamente, ele chega com uma velocidade e sai lá para o outro lado com uma velocidade menor. Menor por quê? Porque ele foi freado, ele não tocou em ninguém. Se ele não tocou em ninguém, nós chamamos essa radiação X aqui de frenagem. Olha ali, ó, perfeito. Ó, foi embora. Agora eu vou fazer com que ele vá sozinho. Notem que, olha ali de novo, quando ele é desviado, é porque ele interage eletronicamente com os elétrons e principalmente com o núcleo aqui, freando, e ele é desviado e salta uma radiação X. Agora eu quero que vocês pensem assim. Se eu jogar um elétron
Olha o que está acontecendo. Esse é frenagem, né, gente? E agora eu vou lançar um característico. Vocês viram o que aconteceu? Ó. Estão vendo? Sim. Eu dei uma freadinha ali quando ele foi. Ó. Agora ele pode ir. Aqueles raiozinhos ali, é tipo uma faísca, daí é o raio-x. É o raio-x. Então, olha o que acontece, ó. Bom, vocês viram que o elétron incidente se chocou lá com o elétron da órbita, mandou embora, Sim. né? E na mesma hora, um elétron de uma órbita exterior, mais afastada, cai para baixo ali, ó. Fazendo o quê? Ocupando a lacuna, e essa ocupação, esse salto quântico que ele dá ali, faz com que ele perca a energia que ele tinha de uma camada superior. Por isso que nós chamamos de característico essa radiação, porque é característica ao salto que ele dá. Elétrons que saltam dessa camada aqui para a segunda camada, elétrons, então, que saltam dessa terceira camada, qualquer elétron daqui que salte para a segunda camada, sempre vai te entregar a mesma energia da radiação X. Se é sempre a mesma, então, característica do salto, característica da camada, da diferença de camada, da diferença de energia que você tem entre as camadas. Então, todos os elétrons que saem dessa camada, saltando para a segunda, vão te fornecer raio-x, fótons de raio-x, sempre com a mesma energia. Agora eu quero que vocês analisem assim, ó. Qual a chance, qual deles tem maior chance de ocorrer? Esse que é desviado ou esse? Vocês acham que tem mais probabilidade de ocorrer? De frenagem? Todo mundo concorda com isso, gente? Daqui a pouco eu vou abrir lá, eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras aí para mim ver as respostas de vocês, tá? Olha aqui. Foi só a Ana que falou, Ana? Ou a Gabi? Foi a Rosane. Ô, Rosane. Muito obrigada. O senhor não lembra de mim no WhatsApp, não lembra de mim na aula. Tá puxado o negócio. Eu lembro de todo mundo, mas só a voz, às vezes, assim, quando fala ali uma palavra, não dá para identificar. Tá, mais alguém, gente? Eu acredito que seja de frenagem. Mais alguém? Alguma Maria vai com as outras ou alguém quer dar uma opinião diferente? A Carol respondeu ali no chat. Carol, o segundo é característico ou frenagem? Carol está sem microfone. Gente, olha só. A chance de ocorrer o frenagem, gente, é de 85% para 15% de característica. Então, de cada 100 elétrons que interagem, aqui, ó, 85%, 85 elétrons que interagem aqui, eles vão ser de frenagem. E 15 característico. Então, quer dizer que de cada 100 que entram aqui no cabeçote, 85 é de radiação característica e 15%, ou desculpa, 85% de frenagem. De cada 100, 85 é de frenagem. E só 15 são característicos. Tem que lembrar dessa proporção, gente. Eu não me lembro se eu mostrei para vocês isso semestre passado. Mas de 85 para 15%. É isso que eu quero que vocês anotem nesse material aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, ó, radiação X
não são energia nuclear, os radiação X são energia atômica. Isso aqui a gente já tinha visto, né? Em outra aula lá, presencial ainda, né? Tá? Daí aqui, ó, raio-x característico. Tem um linkzinho no YouTube que ele te explica lá qual é a característica aqui do raio-x de frenagem. Aqui embaixo, o característico, ó. E aqui, ó, o espalhamento efeito Compton, espalhamento Compton, tá? Que também ele fala. Tanto no característico como no de frenagem, gente, são elétrons que interagem. São elétrons que interagem nessas duas coroas eletrônicas aqui com o núcleo. Estão entendendo, gente? Elétrons entram e interagem com a coroa eletrônica e com o núcleo. Já no efeito Compton, são fótons, é só radiação que chega aqui, dá energia para um elétron e esse elétron vai embora. E quando esse elétron vai embora, esse elétron de camada exterior salta aqui para a camada interior, liberando energia na forma de radiação X. Então, ó, tema de casa, ver esses 3 vídeos aqui, ó, para reforçar aquilo que nós chamamos de radiação X, característica, e radiação X de frenagem. Tá? Tranquilo, gente? Ó, tem um monte de coisa que está escrito aqui que eu vou olhando e daí vou corrigir. Outra situação aqui, ó. Para átomos de tungstênio, que normalmente, ó, é o filamento das lâmpadas e tudo mais aí, a energia elétrica dos raios-x de transmissão eletrônica para a camada K, ó, é de 69 kV. Lembra que nós calculávamos lá pelo efeito fotoelétrico a energia em elétron-volt? Então aqui, ó, da camada K é de 69 mil elétron-volt. Ó, transição da camada L para K. Um salto da camada L para K. Então ele vai liberar uma radiação aqui alfa. Energia de 57,4 kV, 57.400 elétron-volt. Da M para cá, notem, ó, e quanto mais afastado o elétron estiver e o pulo for maior, significa que mais energia a radiação vai ter. Tá, gente? Então tem que lembrar disso. Cada camada tem um nível de energia e quanto mais afastado o elétron estiver da camada K, L, M, ali mais afastado, significa que ele está mais fracamente ligado ao núcleo, mas ele tem mais energia, porque está mais afastado. Se ele está mais afastado, é porque ele recebeu energia de alguma forma, fazendo com que ele se afaste do núcleo. Tá? Vamos lá. Efeito Compton, então. Veja esse vídeo. Isso aqui, gente, ó, eu falei semestre passado para vocês, tenho certeza, mas se vocês não tiverem, me ajudem aí. Lembram dessa tabelinha que eu mostrei para vocês, gente, ou não mostrei? Essa tabela não. Não, assim do jeito que está, não? Então vamos falar dela, ó. Tá. Então, ó, então não tenho certeza mais. Alterações do feixe, ó. Alterações no feixe de raios-x. Como que essas alterações, o que causa alterações no feixe na produção por seus fatores influenciadores? Então, olha só. Lembram que eu sempre chamo atenção ao passo que a gente fala ali em corrente elétrica, nos miliampere e nos kV, que é a tensão, tá? Então, são 2 fatores bem importantes. O que vai acontecer? Corrente elétrica, gente. Ó, aumento na quantidade de fótons. Quem são esses fótons? São os raios-x. E nenhuma alteração na qualidade do feixe. O que está acontecendo aí, gente? Ó, você, ao aumentar os miliampere, você está aumentando os raios-x. Então, a quantidade de raio que vai atravessar o teu paciente, então daqui a pouco tu tem mais miliampere, mais desenhado as estruturas, tá? Mas se você quiser uma maior diferença entre aquilo que nós chamamos de qualidade, como que eu vou dizer ali,
na diferença de contraste, você precisa aumentar ou diminuir a potência de atravessar o teu paciente. E isso você vai influenciar lá modificando a tensão, os KV. Esse cara faz com que você sensibilize mais ou menos o filme, tá, gente? Então, se você está usando sempre mesma miliamperagem, ou melhor, sempre o mesmo KV, e aumentar ou diminuir o teu miliampere, o que tu vai ter pode ser maior qualidade no desenho, porque você vai ter mais pontos de incidência lá queimando o teu filme. Mas se você não der poder de penetração para esses raios, você não vai ter uma tonalidade diferente. Você vai ter sempre o mesmo filme queimado do mesmo jeito, tá? Então, quando você quer contraste, você tem que mexer no poder de penetração dos teus raios, no teu KV. Tá? Então, ali ele coloca uma coisa bem simplesona. Ó. Corrente elétrica, miliampere, aumento na quantidade de fótons, que são teus raios X nesse caso. E nenhuma alteração na qualidade do feixe. Tá? Quando eu falo em qualidade do feixe, é na diferença de contraste lá no teu filme. Tensão em KV, aumento na quantidade de fótons, tensão, e na qualidade do feixe. Quando fala assim, qualidade do feixe, é aquilo que nós falamos de contraste. Filtração adicional, você tem um filtro lá na tua mesa lá. Então, tu vai ter uma diminuição na quantidade de fótons de raio-x e aumento na qualidade do feixe. Tá? Então, tu vai, no filtro adicional, você vai contornar melhor, mas você vai ter menos fótons para definir a estrutura, a tua estrutura aí. Para que, gente, ter um número atômico Z elevado aí do alvo? O que influencia isso aí? Se você colocar um cabeçote botar lá no anodo, um cabeçote de isopor, eu sempre brinco aí, qual a chance de ocorrer a frenagem e radiação característica? Vocês lembram qual é a porcentagem de produção de raio-x aí? 85% frenagem, 15% característica. Não, mas daí no caso da 99% energia e 1% raio-x. E essa porcentagem que eu quis me referir. Às vezes não sou tão claro. Tá? Então, 99% ele vai esquentar. E 1% só raio-x. O que quer dizer? De cada 100 elétrons que se chocam lá com o cabeçote, só um se transforma em raios. Então, 99 para 1 é muito pouco. E daí, de cada 100 raios que se transformam em raios-x, 85 desses 100 é frenagem e 15% é característico. Mas a pergunta antes era o seguinte: se eu trocar esse cabeçote, esse anodo, por isopor, o que vai acontecer com as interações? Eu não lembro bem ao certo como que eu vou explicar, mas o ano passado a gente viu que a interação era melhor em metal, placas de metal, coisa assim. Por quê? Não lembro. Olha na tabela o que ele está dizendo ali. Número atômico Z do alvo elevado. O que quer dizer Z elevado? Número atômico. O metal tem maior número atômico que o isopor. Ele é mais denso, né? Se ele é mais denso, é porque ele tem mais prótons e nêutrons no núcleo, tem mais elétrons na eletrosfera, e isso faz com que as interações de frenagem e característica sejam elevadas, sejam maiores, né? Então é por isso que nós temos que colocar um cabeçote de número atômico elevado, para que nós tenhamos um aumento na quantidade de fótons.
Se nós tivermos um cabeçote de madeira, a quantidade de fótons, as interações que vão ocorrer ali são muito pequenas, são baixíssimas. A quantidade de... Nós não teríamos 0,000, sei lá quanto de porcentagem, mas muito próximo de 100% de não ter raio-x. Ou nem geraria raio-x, tá? Então, por isso que nós utilizamos um cabeçote de Z elevado para que as interações sejam intensificadas. Então, a nível de física das radiações, gente, nós precisamos entender muito bem a produção, entender esses processos. Se tiver que olhar 10 vezes aqueles vídeos, pedir, Vini, eu não entendi, explica de novo. Peçam, falem, tá, gente? Para a gente não ficar com dúvida. E quando eu falo que não pode ficar com dúvida, é porque lá na frente, lá o André normalmente vai lá e me diz, Vini, tu não explicou produção de raio-x de frenagem para essa pesada? Ou ele me questiona, e a produção de raio-x de característico? Eu pergunto para eles, não me respondem nada, ou respondem errado. Então, é uma cobrança que às vezes vem em cima de mim, mas que a gente fala, mas o aluno, às vezes, a pergunta também, às vezes, não chega do jeito que o aluno entende. Então, tem várias análises que devem ser feitas, né? Mas eu fico chamando a atenção de vocês que deve ser bem entendida essa parte de análise da produção dos raios, tá, gente? Então, número atômico Z elevado do alvo, tá? Vocês sempre vão falar que o cabeçote é a parte mais densa ali, tem que ser a mais densa. Se nós pudermos trocar o cabeçote por algo mais de nível atômico mais elevado para intensificar as interações, a gente deve fazer, mas claro que isso não é uma questão do técnico fazer, mas sim do fabricante, né? O fabricante vai encontrar aí um cabeçote que melhor produza, ele tem um rendimento melhor, em vez de 99 para 1, ele chega aí umas interações de 50% de calor e 50% de raio-x produzidos. Imagine que maravilha que seria, tá? Ter um rendimento de 50% aí é muito melhor do que ter um rendimento de 1%. O que é rendimento de 1%? 99% aquecimento e um raio-x só, 1% de raios produzidos. O rendimento é muito baixo, tá, gente? É mais ou menos o que eu digo sempre, é aquele teu carro que tu põe 10, tá fazendo 1 km por litro. Que rendimento é esse? Tá? Então, tu põe lá um carro lá que faz 20 km por litro. Já o outro faz 2, 3. Olha o rendimento desse carro. É muito baixo, tá, gente? Então, se nós pudéssemos gerar muito raio-x com a mesma energia que é desprendida pelo sistema, seria melhor, tá? Isso reflete em custos na geração dos raios. Ripple. Diminuição, ó, Ripple ali, ó, Ripple. Se escreve Ripley, mas se fala em Ripple. Tá? Diminuição na quantidade de fótons. Então, você vai diminuir os fótons, os raios-x que chegam no teu paciente. E também, diminuindo os fótons, ele diminui a qualidade do feixe também. Tá? Então, você vai ter, quando fala em qualidade, é o poder de penetração dos teus fótons ali, tá, gente? Tudo bem? Até aí, gente? Ele traz aí uma imagem da sala de raio-x. Eu vou dar um zoom aí. Vocês já devem ter feito várias aulas. Mentira. Fizeram aulas práticas, tinham feito já esse semestre nessa sala aqui, gente? Uma aula. Nem o... Na sala 25 lá, né? Isso. Pois é. Que semestre terrível, né? Seria o semestre que vocês botariam a mão na máquina, viriam onde está os botões, onde está o painel de controle. Vocês não têm uma barreira de proteção ali naquela célula? Não tem, né? Não. Não tem, né? Não tem. O gerador ali, eu acho que não tem, até mesmo porque não é para gerar os raios, é só
a fins didáticos, mas vocês teriam aqui o tubo de raio-x, vocês podem colimar, vocês têm a mesa, vocês têm só esse aqui o paciente fazer deitado, não tem esse aqui com o chassi de pé aqui, né? Ou tem? Esse tem. Tem o de pé também? Tá, eu Sim. não me lembro. Tá. Então vocês lembram muito bem da sala. Eu entrei poucas vezes lá em cima. Então, olha aqui, ó. Então vocês entrariam em contato com todas essas estruturas e interagir com ela é muito interessante, gente, tá? Você saber o que é cada uma dessas partes aí, né? Então, espero que vocês tenham uma recuperação bem intensificada aí para vocês brincar com todo o sistema. É mais ou menos como você fazer um curso aí totalmente em AD sem nunca ter colocado a mão no aparelho, né, gente? Tem curso de técnico em radiologia em AD. Já pensou? Todo o curso? Eu não sei como é que conseguem fazer Pois curso. Eu também não sei. Eu tenho até vontade de trancar e começar de novo, porque eu não rendi nada. Pois é, Com conhecimento. Coisa. Dá vontade de trancar e... é ruim, né? É ruim, né? Eu concordo com vocês que quando tu opta por um curso presencial é porque você gosta desse curso, de você interagir com as estruturas, né? E antes, eu tive algumas discussões com alguns colegas há algum tempo e até com alguns alunos, muitas vezes, em sala de aula. Eles questionando sobre algumas coisas de curso EAD, que o professor não precisava mais do professor, não sei o quê, que ia terminar essa história. Se tem uma coisa que nós temos que modificar é um pouco o jeito que a gente dá as nossas aulas, isso é certo. Mas a aula presencial aí é uma coisa que é muito difícil acabar, porque a gente conhece a qualidade, é diferenciado. Alguns cursos até tu pode fazer algumas discussões EAD, os outros você precisa da técnica, né? É que nem o nosso, tipo, é o convívio com o paciente, como a gente nunca teve convívio, é a experiência de vocês. Por mais que a gente busque na internet ou algum outro meio, a gente não entende as coisas. Não adianta. Tem o professor na sala, né, explicando, falando, é diferente. É diferente. E as experiências que o Marcelo e o Gustavo dão para vocês também, que trabalham há milhões de anos, né? Eu brinco com os guris, eles nasceram há 10 mil anos atrás, né? E trabalham com isso há 20 mil anos atrás. Então, essas experiências com eles, gente, eu chamo a atenção sempre, aproveitem o Marcelo, aproveitem o Gustavo aí, que são caras, são muito didáticos, muito técnicos aí na área deles também. Tá? Então, aproveitem bastante. Tá, gente? Então, ali, ó, ele traz a sala para vocês, e em seguida, ali, eu sempre digo, ó, eu em sala nem sempre eu faço uma leitura tão criteriosa com vocês, leio tudo e tudo mais, tá? O sistema aqui da produção de raio-x, isso aqui eu cobrei num material, na primeira ou na segunda avaliação de vocês do semestre passado. Na primeira. Na primeira, para vocês descrever a produção aqui, como era feita essa produção de raio-x aqui. Foi isso? Uhum. Sim. Explique como é feito isso. Eu em vários momentos, eu parei a aula e fazia essa simulação aqui. Dizia que, por um processo termoiônico, aquecia o filamento. E, ao aquecer o filamento, desprendem elétrons desse filamento aqui. E com o KV, eles são acelerados, eles ganham energia cinética, e a energia cinética faz com que eles se choquem com o cabeçote com mais ou menos energia. Então, se eles chegam com mais ou menos energia aqui, a radiação X, aqui os fótons de raio-x que vão sair com mais ou menos energia. Então, sabemos que raios-x que são característicos, eles têm a característica de ser sempre com a mesma energia devido aos saltos quânticos, devido aos saltos
entre camadas no átomo. Agora, os raios-x, que são a grande maioria, 85% de frenagem, esses raios-x podem sair com qualquer nível de energia, desde não ser freados até ser freados totalmente. Então, aquilo que eles dizem lá no material de sair com zero de energia, então nós não temos produção de raio-x, de um elétron incidente, até mesmo a transferência de toda a energia, isso quer dizer que ou o elétron transfere toda a energia, ou eles transferem nada. Quando ele não transfere nada de energia, você não tem raio-x. Quando ele transfere toda a energia do elétron, é porque ele transferiu toda a energia que ele tinha e saiu paradinho. Mas claro que ele vai ter interações com outros sistemas que fazem ele continuar se movimentando. Agora, do zero até a energia máxima, essa energia pode ser qualquer uma. Vamos dar um exemplo. De 0 a 60 kV. Eu posso ter, na frenagem, qualquer energia de 0 a 60 kV. Desde 1, 2, 10, 20, 30 até 60. Se não gerou, é porque não freou. Se gerou e transformou os 60, é porque freou totalmente esse elétron incidente. A energia cinética dele foi transformada tudo em raio-x. Ou 50%, ou 20%. Então, vai depender do quê? Então, o KV aqui, gente, é para que esse anodo fique positivo, atraia os elétrons, acelerando eles. Eu dou sempre aquele exemplo lá do efeito fotoelétrico, que os elétrons vão acelerando para o outro lado. Trabalhei essa semana passada com o pessoal aí da primeira unidade, com um efeito fotoelétrico, e corrigimos alguns exercícios aí. Tá? Então, aplicação lá das fórmulas e tudo mais. Então, elétrons são acelerados e, ao serem acelerados, eles ganham energia cinética. E que é energia cinética? Lembra da fórmula? Massa vezes a velocidade elevada ao quadrado, dividido por... Alguém lembra? Dividido por quanto? Por 2? Por 2, claro, né? Ufa, que susto, hein? Então, mv ao quadrado dividido por 2. Massa do elétron vezes a velocidade dele ao quadrado dividido por 2. Claro que, como é um curso técnico, gente, a gente não entra em algumas situações relativísticas aí. Nós temos que, em nível de graduação, de medicina nuclear e tudo mais, física das radiações, que pode vir fazer um mestrado nessa área e tudo mais, tem aí que é chamado de relatividade. A relatividade de Einstein aí sobre massa, velocidade, contrações de tempo e espaço são levadas em consideração em cursos superiores. Se nós abordar isso no ensino técnico, nossa, daí vocês vão fazer o que fizeram com Jesus Cristo lá 2000 anos atrás, como crucificar. Dá uma viajada bonita, tá? Então, se assim já é difícil, imagina se nós relativizar essa massa, esse espaço, esse tempo aí dentro aí. Tá? Então, daqui a pouco tu vai assistir uma aula no YouTube e essa aula não é para nível técnico. Ou tu vai assistir uma palestra e o professor é um monstro lá na física moderna e o cara dá uma viajada lá em relatividade. Daí tu vai dizer, meu Deus do céu, aonde eu vim parar, né? Então, tu tem que ter critério quando tu seleciona um curso IAD ali que tu vai fazer para reforçar, para não entrar em algumas coisas muito complicadas, tá? Que às vezes aparece aí no YouTube, numas aulas, e o pessoal dá uma viajada mais a fundo. Não que seja viajada, mas eles aprofundam muito a teoria na parte relativística aí, tá? Tem alguns livros de técnico em radiologia que por algum tempo eu tentei usar aí, mas tive que abandonar porque aprofunda demais e não dá para usar em cursos técnicos, tá, gente? Por isso que não dá para aprofundar demais, tá? Então, brinque de novo com esse linkzinho aqui, tá? Tem alguns exercícios. Aqui eu vou chamar a atenção para você, gente. Ó.
é muito mais algumas situações. O que é energia de ligação? Isso aqui tem que saber do semestre passado. Raio-x de frenagem, ou Bremens, Tragon, tem uma pronúncia certa aí que eu nunca consigo falar direitinho. É Bremens Tragon, uma coisa assim, tá? Então, radiação de frenagem, raios-x característicos. Gente, eu vejo sempre os alunos colocando lá, quando eu peço, caracterize radiação, raio-x de frenagem de característico. Copiam na íntegra tudo que está escrito no meu material. E quando se copia, me parece que não foi entendido. Quando você tem um entendimento melhor, é aquilo que o pessoal brinca lá na internet, que o cara mudou de nível. Ele saiu daqui e foi para cá, ó. Quando ele brilhou os olhinhos, quando ele entendeu mesmo como é produzido os raios-x de frenagem característico. E quando tu consegue escrever com as tuas palavras e não simplesmente tirar do material e trazer para cá, eu também brilho os olhinhos nas respostas. É isso que eu sempre falo para os alunos, né? Então, brilha os olhos quando vocês dão respostas criativas e com as palavras de vocês. Tá? Então, exercícios aí para relembrar algumas situações, tá? Que é energia de ligação, que é raio-x de frenagem, raio-x característico. Professor, Oi? é para entregar esse exercício? Gente, vamos fazer como a gente faz semanalmente. Essa aula de hoje, o que eu vou pedir para vocês? Resolvam esses exercícios e postem lá a resolução deles. Tá? Tira uma foto aqui. Raio-x de frenagem e raio-x característico. O certo é falar raio-x de frenagem ou radiação de frenagem? Ou qualquer um dos dois? Como é radiação de frenagem, quando a gente fala em radiação, no curso normalmente acaba falando raio-x de frenagem, mas é a radiação, tá? Raio-x são radiação, tá? Numa faixa que a gente chama de raio-x. Como eu poderia te chamar lá a cor verde. Se tu quiser chamar a cor verde de radiação verde, tá certo ou tá errado? A cor verde é uma radiação, Rosane? Não. Sim. Por quê? Porque ela está na faixa do visível, a gente consegue enxergar. Ela é uma onda eletromagnética que está na faixa que a gente consegue enxergar, desde o azul, do vermelho até o violeta. Lembra do espectro eletromagnético? Das faixas das mais baixas até as mais energéticas? De baixa frequência até aquelas mais altas frequências? Lembra? Acho que cancela esse semestre. Não, vamos chegar a um consenso, todo mundo tranca o curso. Não, cancela esse semestre. Cancela. Tranquem o curso porque eu não quero uma turma nova. Ai. Não, dá pra pirar, né? Não. Parece que eu nunca tive em aula. Não, às vezes dá... que já não vai pirar? O Vini, o Marcelo e o... e o Gustavo ainda 2 vezes. Gente, vocês... O jeito que... Lembram daquelas perguntas assim, que eu falava em aula, falo em aula, e daí numa questão de prova, eu inverto a pergunta e parece que você não sabe nada, né? Essas questões são propositais para você pensar, para refletir e para ver se você entendeu mesmo, tá? Para interpretar a questão e ver se aquela afirmação está certa ou está errada. E claro que muitas vezes o professor não entende que o aluno que está estudando alguns conteúdos, ele não tem ainda a experiência ou capacidade de fazer uma interpretação de um fenômeno do jeito que o Vini, que o Marcelo, que o Gustavo, que o André fazem depois de estar dando aula há 10, 15 anos. São experiências diferentes. Hoje, enquanto eu estava fazendo umas coisas ali, eu fico refletindo o tempo todo.
Tem muito professor que espera que o aluno faça algumas reflexões que ele mesmo demorou anos para fazer. Por isso que eu sou exigente, mas eu não sou aquele professor que muitas vezes tira os olhos do aluno, ou quando ele não me dá a resposta que eu espero, eu sou mais, que eu chamo às vezes, daqui a pouco não com um termo muito... Flexível? Mais flexível, ou mais... pego mais leve com alguns alunos, mas eu também sei que alguns alunos podem mais e a gente dá uma puxada. Não pode ser tão leve, mas eu sei que o aluno, às vezes, ele não vai atingir um nível de entendimento que você também demorou muito tempo para entender. Muitas vezes eu questiono alguns professores que são não do curso técnico, mas professores das diversas áreas, que são meus amigos, e eles batem muito nos alunos e dizem assim, mas fulano não responde, não entende, não faz nada, ou não entende, alguma coisa assim do tipo, né? E daí, às vezes, eu pergunto para ele, quando você assistiu a aula do teu professor na faculdade, tu entendeu esse conteúdo? E ele diz, não entendi, eu tive que procurar, eu demorei 1, 2, 3 anos estudando esse conteúdo para mim poder aprender para ensinar. Então, como é que tu quer que o teu aluno entenda de primeira ou de segunda ali todo o conteúdo que você está passando? Então, não é bem assim também, né? Tem que ter um certo cuidado quando você cobra o aluno aí sobre algumas situações. Bom, já dei minha viajada de novo, né? Tá, gente? Então, radiação ou raio-x, Rosane tinha me pedido, né, Rosane? Sim, senhor. Pode ser radiação X ou raio-x. Tá? Radiação de frenagem ou radiação característica, tá? Quando a gente fala isso, tu sabe que está falando de radiação X característica e radiação X de frenagem. Tudo bem, tá? Ó, lista de 3 fatores que influenciam, que afetam a forma do espectro de emissão dos raios-x e descreva sucintamente cada uma delas. O que é isso aqui, gente? Lista 3, fatores que afetam no espectro de emissão de raio-x. Essa tabelinha que a gente falou antes aí. Tá? Então, cite 3 aqui, ou simplesmente, como vocês estão com o material, sublinhe 3 aqui, passem marca-texto em cima aqui, deixem em amarelinho, para vocês lembrar que é essa resposta aí. Tá? O que é ionização? Isso aqui é conteúdo do semestre passado. Ionização é o processo de arrancar elétrons de um material que inicialmente estava neutro ou depositar elétrons em um material que inicialmente estava neutro. Tá? Então, processo de ionização. Nos nossos processos, uma onda ionizante é aquela onda que tem energia suficiente para arrancar os elétrons que constituem a estrutura das moléculas, das ligações que formam todas as nossas estruturas. E no momento que nós ionizamos alguns átomos do nosso corpo, nós estamos enfraquecendo as ligações que eles fazem, formando substâncias e formando algo maior, que são órgãos, que são sistemas mais complexos. E ao enfraquecer isso tudo, as ligações se quebram. E se quebrando, formam aquilo que eu falo sempre para vocês, que nós chamamos de radicais livres, isso mesmo. Então, processo de ionização e o que são radiações ionizantes. Acabei de dar uma palhinha aí, tá? O que são radioisótopos? O que é radioatividade? Como um núcleo muito energético tenta estabilizar-se. Liberando energia. Liberando energia e... Radiação. Radiação é energia?
Quem falou aí? A Rosane. Ô, Rosane. Tu falou diferente, Rosane. Tu tava... Além da radiação, Rosane, o que um átomo libera? O que que elétrons? Não, para se estabilizar um núcleo muito energético. Sai elétrons de um núcleo energético? Sai, né? Calor? Calor. Mas não é essa a resposta que eu queria. Como um núcleo muito energético tenta se estabilizar? O que acontece quando eu tenho um elemento radioativo? Ele faz o quê? Além de liberar energia, radiação. Prótons, nêutrons? Prótons e nêutrons? O que tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Como que é a pergunta, professor? Como um núcleo... Vocês estão vendo essa página aí, gente, no material? Hein? Sim. Tá. Tá. Agora achei a questão. Questão 8, ó. Como um núcleo muito energético tenta estabilizar-se? O que ele faz para estabilizar-se? Tá, eu sei, mas eu não consigo responder. Ele vai liberar energia para diminuir, Eu também ia dizer se liberar estabilizar. Vai Isso aí. liberar energia. Isso aí a Rosane falou Para antes, se né, Rosane? estabilizar. Só energia. Eu não acredito que eu fiquei algumas aulas falando sobre decaimento aí com você. É isso aí, para se estabilizar, não ser mais radioativo. Tá, mas só energia? Eu não sei como é que pode usar a palavra decaimento. Ele decai liberando o quê? Partículas? Ufa! Até que enfim, Jesus. Nossa, Jesus. tipo de 10 alunos consegue uma resposta. Ah, mas já tá bom, né, Tá Isaías? bom, né? Não de 10 alunos, né? Faz a prova em grupo, que um não sabe e o outro não. Claro, né? Uma palavra de cada um. Melhor, né? O meu guarda-chuva, ele caiu aí e tava com os ferrinhos tortos. Ele tava arrumando enquanto vinha uma resposta. E aí, gente? Então, como o núcleo muito energético tenta se estabilizar-se? Tenta estabilizar-se, liberando radiação e partículas. Isso. Que partículas? Alfa, beta mais, beta menos e radiação? Gama. Perfeito. Olha aí, ó. Não dá para esquecer disso, tá, gente? Não é só energia que a radiação, um núcleo muito energético, um elemento radioativo vai liberar. Ele libera partículas, tá? E ele também libera radiação. Partículas alfa, beta. E quando eu falo em beta, você tem que lembrar que são 2 beta, né, gente? Beta mais e beta menos. Sim. Beta e positron, né? Tem que lembrar dessas 2 radiações, tá? 5 segundos para responder a questão 12. Nossa. Letra D. Certeza, Rosane? Certeza? Olha, Letra C. Certeza de nada. Certeza de nada na vida. Só Eu que eu vou também rodar em proteção que ainda lá. Lógico. Como? Eu também acho que é C. Catódo e anodo, tem não polo? Tem nampola, mas é só pelo processo de ter anodo e catodo que é gerado a radiação X. Quais as 2 radiações X que a gente conhece aí? O processo de formação. Aquela que eu não sei dizer e radiação característica. A que eu não sei dizer é É radiação isso. de frenagem. A de frenagem é a característica, né? Sim, é essa aí. É a letra D. O efeito... Olha só,
Nessa questão eu nem coloquei efeito anódico e caótico. Às vezes eu tiro o catódico aqui, ó. E esse catódico aqui nem sempre é um termo muito utilizado, tá? Eu acho que capaz de estar até errado esse efeito catódico aqui. De catodo, né? Acho que é assim mesmo que se escreve. Mas é só o efeito anódico. Efeito anódico. O efeito anódico é a ligeira diferença para o lado do catodo, porque o catodo tem uma inclinação para a liberação do raio-x. Por que isso acontece? Olha para essa figurinha aqui, ó. Olha aqui, ó. A chance, claro, a chance de você liberar radiação por reflexão para o outro lado lá, ó, espalhar mais para o outro lado é muito maior, né? Então é por isso que nós temos efeito anódico aí, né? Então tem que cuidar isso aqui é um espalhamento, né? Efeito anódico. Então tu tem uma característica de ficar mais queimado um lado do que o outro ali pelo efeito anódico, né? Então é letra D, tá? Eu já respondi. Essa aqui não vai para conta lá no material. Ou vai? Vai, tem gente que não está assistindo a aula e nem vai ver. Explique como ocorre a produção de raio-x característico. Tá lá em cima ali, ó, já pedindo, né? É uma repetição, ó. Explique ou defina o que segue. Bom, já está aqui, tá? Ó, explique como ocorre a produção de raio-x característicos. Explique como ocorre a produção de raio-x e frenagem. Frenagem. Tá? Então, ó, tem 14 questões aí. Deixa eu ver, acho que dá para deixar vocês trabalhando, e se alguém tiver dúvida, pode ir perguntando sobre essas questões. Tá, gente? O que o pessoal pediu para nós também, ó, brinquem com isso aqui para vocês entenderem a interação aqui melhor. Deixa eu ver se tem. Aqui dentro tem algumas coisas que não interessam muito. Tá? Então, brinque com esse aplicativo aqui, ó. Eu chamo ele de objeto de ensino. Objetos de ensino são brincadeiras que a gente pode fazer aí para o aluno entender melhor aí todos os processos. Eu vou lançar, ó, copie. Eu já tinha mandado esse link para vocês, outra aula, gente. Carol tinha dito C. A gente... próxima aula, a gente fala sobre a aplicação da energia nuclear, que provavelmente vocês já brincaram um pouquinho aí com o André. Fala em radioterapia, braquiterapia, o que é contaminação e radiação, para que é utilizado sementes e fios na braquiterapia, aplicação na agricultura. Tá? Cansou-se, nego, velho. Oi? Esqueci que o microfone estava ligado. Tá? Então, aqui tem a datação por carbono 14, ó. Tem aqui, eu trouxe para vocês, não é um material que não... Isso aqui não é cobrado, tá, gente? Mas não é de qualquer jeito que é feito o símbolo aqui da radiologia, tá? Tu tem que saber que esse símbolo, que a gente chama aqui, ó, não deve ser temido, e sim respeitado. Você deve conhecer as técnicas para que você não brinque com elas e não sofra com as radiações, tá? Então, olha aqui, ó, aqui tem umas proporções para produzir esse símbolo, tá? Coloquei já em prova, questão de prova, qual o símbolo utilizado na radiologia? Tem radiação, na sala de raio-x, é esse símbolo. Daí tem lá efeitos químicos, biológicos, e sempre tem um abençoadinho que erra essa questão. Daí, eu sempre digo, esse cara, ele pode ter gabaritado a prova, mas se errou essa questão, ele vai para a recuperação. Tem fundamento errar essa questão, gente?
Você errar o símbolo da radiologia. Não dá, né? Ou dá? Calma, professor, mantenha calma. Tá, gente? Então, semana que vem a gente fala sobre a aplicação da Em energia tempos de nuclear. quarentena, pode errar. Dá para Não, errar, né? todo mundo acorda, casinha. Tá tenso o Pode negócio. tudo. Tá, e qual o nome específico do símbolo? O nome específico... Ai, meu Deus. Aqui nós chamamos de... Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não tem um nome... Deve ter, mas agora não me lembro. Deixa eu ver aqui. Ou, por exemplo, se fosse cobrar em prova, eu colocaria só a foto ali do símbolo. Esse símbolo, ó. Esse local não tem nome do símbolo. É Isso porque na aqui, internet tem umas coisas nada a ver. tipo do quê? Ah, fala mais da parte histórica, tipo, mas não voltada à física. Ao símbolo, né? Você tem lá, aqui, é um símbolo que foi adotado, tem uma norma aí, um símbolo adotado para dizer que naquele local tem radiação. Agora Uhum. vocês estão vendo muito um símbolo que tem efeitos biológicos. Contaminação, Biológico, qual que é o símbolo que está aparecendo bastante aí? Aquele com umas coisinhas viradas, né? Risco biológico, né? sim. Tá, que efeitos da pandemia aí está aparecendo bastante. Tá? Eu vou dar uma pesquisada, Gabi, ver se tem um nome específico, tá? Específico mesmo. Agora não me lembro. Agora que me pegou. É uma pergunta que não tinha me feito e eu também me passei. Se tem, me passei. Tá? Alguma dúvida, a gente posso contar com essas respostas resolvidas aí? Qualquer dúvida, vocês me dão um grito? Sim, senhor. Sim. De Sim. boa? Acredito Tá. que sim. Ana? Sim. Parou a apresentação para vocês aí? Sim. Sim. A Carol tá aí? Ana tá aí? Gustavo tá aí? Vitor tá Sim. aí? A Dari estava aí? Sumiu? Ela mandou mensagem, acabou de sair. O note dela foi a bateria. Foi. Querem abrir a câmera para nós fazer um print da tela aí? O Borbinha aí, tá aí, o Barba? Vocês têm notícia do outro Borba lá? Vinícius? Do Thalisson? Teu Vini também não apareceu. Graças a Deus. Não. Tô vendo. Eu não vi. Falou por muitos, Tem uma né? galera que nunca veio nessas aulas. Se estão Mas não assistindo é só lá, na sua. Tem muita gente faltando nas outras. tem gente. Tem aulas que é 4, 5 alunos. De É fisiologia pouco, era uma vergonha, sabe? pouco, né? O Vitor ligou e a Ana. Ana tá sem câmera, Ana. Deixa eu ver lá. Ó o Vitor, ó. Vitor. Tá. Ó o Vitor. Vou tirar um print aqui. Tirem print aí também do jeito que vocês estão vendo aí. Ó, a Carol apareceu. Eu salvei um print aqui. Só os mais bonitos hoje na aula. Eu mostro só a cabeça porque não cabe o corpo na cama. Não cabe eu. Salvei um print. Depois a gente faz um. Depois a gente faz uma. Ô Maria, tu tá em dois
Sim, mas aqui tem 2 usuários ali embaixo. A Ana, tem a Ana Lúcia. Ana entrou agora. Ana Carolina. Vamos ver ali. Gente, alguma dúvida? Bastante. Tá trabalhando? Tá trabalhando. O Vitor tá trabalhando. A Gabi assiste a aula na cama, daí ela se vira e já dorme agora, depois da aula. Mais alguém na cama? Não, foi só hoje. Ninguém mandou pra cá. Eu tenho dado aula para pesada no ensino médio, mas ó, 99% da turma tá embaixo das cobertas na primeira hora da manhã. Hoje foi a primeira. Das 8 às 10 não tem a aula que não tem a gente dormindo. Nossa, eu vou interromper